Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever. Deixa o seu like se você gostar do conteúdo do canal, que ajuda bastante no crescimento e no engajamento do mesmo. E no vídeo de hoje, eu vou fazer uma resenha desse livro aqui, A Chave Mestra para o Tarô, Ray Schmidt. Um guia completo para os estudos, conceitos fundamentais dos símbolos e interpretações deste método Rider-Waite, tá bom? Não vai falar de Marsella, tarô de Tote, é um livro 100% voltado, assim como está descrito, né? Para esse método Rider-Waite-Schmidt, tá certo? Gente, o que dizer desse livro? Já li o livro, por 2 vezes, inclusive. Eu tenho uma visão dúbia a respeito desse livro. Eu acho que ele é um livro muito bom. Ele é um livro muito bom se você tiver uma cabeça sedenta por mais. Então, é um livro que vai aguçar você a buscar mais. Agora, se você é uma pessoa que está buscando receitas práticas, objetivas e prontas para que você não pense a respeito, mas pegue uma receita pronta, esse livro vai engessar ainda mais essa sua forma de pensar a vida. E aqui eu estou falando com muito respeito. Por quê? Eu parto da premissa que toda ideia que me é apresentada, a pessoa que me apresentou uma ideia, ela pensou, ela discerniu a moda dela mediante os parâmetros dela, mediante os princípios dela, né? Então cabe a mim ouvir a ideia, o conceito que a pessoa me apresenta, parar, pensar a respeito mediante os meus parâmetros, né? O que é importante para mim, o que tem sentido para mim e construir a minha própria ideia. Só que isso é um movimento que dá trabalho, né? Refletir, pensar, questionar, pesquisar, é um movimento que dá trabalho, né? E aí, a gente hoje em dia, gente, por favor, tá? Tudo que eu tô falando aqui é com muito respeito. Se alguém vier com algum comentário desrespeitoso, vai ser bloqueado na hora. Porque o que eu estou falando aqui é com muito respeito e é a minha forma de ver e pensar, ok? Vou deixar isso muito claro, porque é para depois ninguém reclamar que foi bloqueado, ok? Quer colocar aí a sua percepção? Quer discordar de mim? Você tem total direito, desde que o faça com respeito. Perfeito? Então vamos lá. Nós estamos numa geração que busca tudo muito pronto, né? Não quer se dar o trabalho de pesquisar. Isso tem uma certa influência da internet, né? Que viabilizou a facilidade de acesso ao conhecimento. Só que esse acesso faz com que a gente vá atrofiando o nosso maior dom, que é a capacidade de discernir, é a capacidade de entender, de pensar a respeito, construir a minha própria ideia. Bom, basta dizer que a gente conta nos dedos as pessoas que estão voltadas e engajadas para a filosofia, né? Filosofia mesmo, né? O que significa a palavra filosofia, a etimologia da palavra, né? Eu sou vista pelos meus amigos como a chata velha ranzinza, porque tudo eu vou lá, Google, etimologia da palavra, construção histórica, onde nasceu, mediante quem, com que visão, com que parâmetro. E aí, os meus filhos falam que eu sou um poço de conhecimento, e para algumas outras pessoas falam: ai, Juliana, como você é chata, por que eu quero saber disso tudo? Gente, conhecimento é um troço que, quando adquirido, ninguém te tira. Vai contigo pro caixão, diferente da sua casa, do seu carro, entendeu? Eu não vou levar as coisas que eu comprei pro caixão, pro meu pós-vida. Eu vou levar daqui o que eu consegui me despertar quanto ser humano. E isso é uma capacidade que todos nós temos, mas pouco estamos utilizando. E eu acho que tem muita influência da internet nisso, né? Mal utilizada. A internet que vende que aprenda tarô com 7 métodos. É, aprenda a conseguir dinheiro fazendo esses 7 passos. Não é simples assim. Às vezes aqueles 7 passos, eles de fato são eficazes se pensados um a um.
se refletidos um a um, e a partir dali, aqueles 7 passos são apenas aberturas de portas. Essas portas vão dar um universo de infinitas possibilidades, mas que você só vai entender se você procurar, se você parar, pensar a respeito e entender que o maior, na verdade, beneficiado com esse estímulo é você. Então eu acho que se você pegar esse livro com o entendimento de que não é uma receita pronta, mas são pequenas chaves, literalmente, são pequenas chaves que podem abrir portas para grandes conhecimentos, esse livro vai ser sensacional, porque vai te dar uma diretriz de pesquise em tal lugar, entenda tal parte, pense a respeito e vá atrás de construir a sua própria ideia. Se você pensar dessa forma, esse livro é magnífico. Agora, se você pensar que eu vou comprar um livro, eu vou investir pouco, porque eu quero aprender tarô em um mês, e dentro de 3 meses eu quero estar me sustentando com tarô. Você está pensando pequeno e engessado. Porque toda e qualquer profissão, tarô é uma profissão. Eu sou o profissional do tarô. Eu me sustento com o meu tarô, com o meu trabalho movido ao tarô. E não pensem vocês que eu estudei um mês e comecei a praticar. Não, eu estudei uma vida inteira e vou continuar estudando. Aqui no presente momento, que estou gravando esse vídeo, eu tenho 37 anos. Eu jogo cartas desde os meus 14, tarô há mais de 10 e eu estudo todos os dias. Todos os dias. Isso não me impede de comprar um livro novo que saiu no mercado, parar, pensar a respeito, porque a ideia de alguém que foi colocada naquele papel, eu não vou adotar aquela ideia como verdade absoluta, porque nenhuma verdade absoluta, o único absoluto aqui é quem criou todos nós, todo o restante são partes de visões de uma pessoa, e que essa parte daquela visão pode acrescentar, sim, a minha visão, a minha forma de sentir, né? Bom, falei, nem abri o livro ainda, né? Juliana Santos Juliana, é assim que eu sou na sala de aula, gente. Quando eu dou aula, eu começo assim, né? Eu vou, por isso que as minhas aulas têm 3 horas de duração. Mas, enfim, vamos focar aqui no conteúdo do livro. Se você entender que você não vai aprender tarô em um mês, né? Mas se você entender que o tarô é possível de ser entendido e que ele sempre vai ter algo para te ensinar e que a partir do momento que você aprende, você se torna um fator de soma e pode auxiliar as pessoas que chegarem até você, esse livro também vai ser ótimo, tá? Agora, se você tem uma cabeça engessada, né, que é uma receita pronta, talvez esse livro termine de carimbar, né, esse seu pensamento e te impeça de crescer, de você desenvolver o melhor profissional, o melhor tarólogo que você pode ser, porque potencial para isso todos nós temos, tá bom? Então, bora lá. Esse livro aqui, ele foi escrito por Jonis... Não vou conseguir falar esse trem. E Evelyn Burger. Com certeza a minha pronúncia está errada, vocês sabem disso, eu sou assim, né? Inglês para mim é um troço, gente, que eu não gosto, né? Então dificulta eu querer aprimorar o inglês na minha vida. É um idioma que para mim não tem o menor sentido, não gosto. Eu tenho 2 alunos que são professores de inglês e eles choram de rir quando eu tento falar alguma coisa em inglês, eles choram de rir. Mas é gosto, né, gente? É gosto. Eu não gosto de inglês, ponto. Não gosto. Não gosto mesmo. Mas, enfim, vamos lá ao livro. Aqui, os autores definem que, neste livro, a gente vai entender formas de usar uma única carta, dicas e regras de interpretação, curiosidades sobre o tarô, interpretações para cada naipe, técnicas de tiragens e muito mais. É um livro, essa daqui é a edição da Editora Pensamento de 2023. Não sei dizer para você se é uma republicação, tá? Eu realmente não sei dizer para vocês. Eu sei que tem alguns livros que a Editora Pensamento está trazendo do Ajo Banzef, que são, né, publicações antigas e que a Editora Pensamento está trazendo novamente para gente. Esse daqui eu não sei dizer para vocês se vem com o mesmo cunho,
tá? Então, aqui a gente vai ter o sumário, né, o índice apresentando. Aqui, os autores colocaram 10 razões para escrever este livro, ou seja, 10 coisas que motivaram eles a fazerem o livro dentro deste conceito, desta premissa. Aqui, uma coisa que eu acho muito interessante, a interpretação do tarô simplificada, mas não mediante os autores, e sim mediante a grandes nomes, né, da literatura, do estudo, da faculdade, do tarô. Então, aqui, a exemplo, uma frase de Edward Waite. O tarô é uma simbologia que não conhece outras linguagens, muito menos outros sinais. Então, aqui vão ter algumas frases, né, de efeito. Aqui, inclusive, uma do Ajo Hanzef. O tarô é um bom servo, mas um mau senhor. Eu amo essa frase. Aqui vai uma reflexão que é minha. O tarô, ele é um ótimo servo. O que seria um servo? Aquele que me serve. Então, a partir do momento que eu sei o que perguntar, eu não crio dependência, mas eu busco a ferramenta do tarô para servir o meu conhecimento. O tarô, ele é sensacional. Só que ele se torna um mau senhor quando eu me torno dependente do tarô para decidir a minha vida. O tarô, ele é um péssimo direcionador quando eu abro mão da minha responsabilidade de escolha e crio uma codependência. Só vou fazer algo se o tarô falar para mim o que eu devo fazer. Não, aí ele vai ser um péssimo senhor. Eu amo essa frase de Ajo Hanzef. Aqui, formas de interpretações que são ditas preferidas com uma única carta. Então, a carta do dia, a carta da semana, a carta do mês, a carta do ano, a carta do projeto. Aqui, ele propõe a carta da personalidade. Então, você soma os algarismos, né, da sua data de nascimento até chegar à soma entre 1 e 21. Esta soma aqui vai ditar que um arcano maior pode estar retratando uma carta que fala da sua personalidade. E assim vai. Tem somatórias aqui para a carta de essência, a carta da conclusão, a soma dos algarismos ou quintessência. Aqui, algumas opções de tiragem que os autores definiram como as opções de tiragem mais bonitas. Então, as tiragens de 3 cartas, jogo do oráculo, a estrela, o caminho dos desejos, a famosa cruz celta. Aqui uma variante, né, da cruz celta. Eu, particularmente, não jogo a cruz celta. Aqui, 10 regras de interpretação mais importantes. Importante dizer, as 10 regras de interpretação mais importantes. Não significam que são as únicas, ok? Então, as cartas são um espelho. O que quer dizer isso? As cartas vão refletir aquilo que a minha forma de ver o mundo. Por isso, gente, que é uma faculdade eterna. Nós temos uma forma singular de olhar para o mundo, para as pessoas, para as situações, né? Só que eu posso enriquecer isso. Eu posso também praticar a empatia tentando conhecer o olhar do outro. Entende? Toda carta tem significados positivos e negativos. Sim, o que vai extrair o positivo ou negativo de um arcano é a pergunta que eu estou fazendo. Se eu não souber fazer a pergunta, a resposta vai ser vaga. Basear-se em elementos reais. Então, eu não tenho como imaginar sei lá, como eu posso explicar isso? Eu não tenho como imaginar romantismo na carta da justiça, por exemplo. Entende? Ela tem uma essência ali, aquela essência precisa ser respeitada. E assim vai. Aqui vai falar um pouco de cores, vai falar, tem uma parte, que não sei se eu já passei aqui, que vai falar de elementos, não passei dos elementos, mas aqui ainda tá falando, né, de cores, não há como, aqui uma definição muito importante, não há o que interpretar dos números. Com os números é possível jogar e calcular, contudo, de modo geral, eles não dispõem de um significado no que se refere ao conteúdo.
Não se pode dizer, pretendendo seriedade e alguma validade, que 5 significa crise e 6 significa harmonia. Porque existem controvérsias nisso aqui. Tem muitas controvérsias a respeito do número linkado com o arcano. Eu, particularmente, com a minha vivência, eu fui percebendo que existem algumas ligações que sim acontecem com a numerologia, juntamente com os elementos retratados ali nos arcanos. Vai ter algumas coisas que tem muito sentido, mas tem muitas tantas que não. E aí é uma percepção muito pessoal. Tanto que é tão pessoal que eu não abordo, eu evito abordar a numerologia no meu curso de tarô. Para não causar conflitos e discórdias com crenças que as pessoas já têm, já possuem. Então, por exemplo, uma pessoa que já estudou numerologia pitagórica, por exemplo, quando chega no tarô, ela pode ter um conflito. E esse conflito, quem vai bem adequar é a pessoa, mediante as crenças que ela tem. Ju, você está dizendo então que o tarô não é uma matemática exata? Não, não é. Na minha percepção, e aqui deixando claro que nenhuma verdade absoluta, estou falando a forma com a qual eu enxergo o tarô e que dá certo para mim. Para mim, o tarô, ele é uma fatia de um segredo, né? Arcano, segredo, lâmina, fatia, uma parte, um pedaço. Quando eu tenho um pedaço de algo, eu não estou vendo a totalidade da coisa, então eu estou vendo uma particularidade daquele momento. Levando em consideração que aquela particularidade, aquele segredo daquele momento envolve um ser humano que é único, não existem duas Julianas Castro no mundo, né? Eu sou única, a começar pela minha digital. Não tem um comparativo da Juliana Castro para Juliana Santos, entendeu? Para Daniela, para o João, para o Godofredo, não tem. Nós somos seres humanos ímpares e o tarô é o desvendar dos nossos segredos, entende? Nós vamos ter particularidades em comum, né? Então, nós vamos ter desejos, nós vamos ter ímpetos, enfim, nós vamos ter coisas em comum, mas a forma com a qual nós vivenciamos, ela é muito singular. Então, o tarô, ele tem uma essência. Como a pessoa vai viver aquela essência é uma outra conversa. Por isso que eu acho importante a leitura intuitiva. Enfim, vou tentar não dar uma aula aqui. As cartas da corte representam personalidades desenvolvidas. Isso daqui é outra coisa que eu abordo muito profundamente no curso das cartas da corte. Pontos cegos são portões para novas perspectivas. As proporções dizem muito, ou seja, o que ele está falando aqui? A quantidade de elementos, o que está dominando aquele jogo está dizendo algo a respeito daquela leitura também. Conceitos-chave sobre os 22 arcanos maiores. Então, aqui tem as pequenas possibilidades, na verdade, não é pequenas possibilidades o termo correto. Aqui, o autor define a essência de cada carta, né? O que deve ser alcançado nos arcanos maiores, com, né, lógico, levando em consideração a visão deles a respeito de cada carta. Por que a respeito da visão deles? Porque vão ter pessoas, eu, por exemplo, eu enxergo nos 22 arcanos maiores condutas que nós vamos ter, né, do inconsciente e consciente coletivo, mas também a busca por virtudes vinculada à cabala, à árvore da vida, né, às esferas herméticas. Então, eu vinculo muito essas duas visões, porque na minha vida é o que tem muito sentido, na minha leitura é o que tem muito sentido. E como que tem muito sentido? Porque eu parei, pensei a respeito, estudei, li várias linguagens diferentes, prestei muita atenção no que tem uma linha de sentido mesmo, de coerência na minha vida. Então, eu, Juliana, uno essas duas formas de pensar. Mas vão existir pessoas que vão levar em consideração única e exclusivamente a cabala. Vão existir pessoas que vão levar em consideração única e exclusivamente a numerologia.
Vão existir pessoas que vão olhar a premissa básica das virtudes e que todo o restante se desencadeia dali. Enfim, tá? Não tô simplificando o tarô, né? E o tarô, de fato, não é simples. O tarô, ele é muito profundo e complexo. Muito profundo e complexo. Por isso que eu vinculo ele à cabala. Porque é a busca do melhor que podemos ser. E a busca do melhor que podemos ser é complexo. Aqui vai falar um pouco de cada elemento. Então, o que significa o elemento água? Que ele retrata como as nossas emoções. Então, o elemento de espadas está falando das armas do espírito. Quais são as armas do espírito? O intelecto, na minha opinião. Aqui, assimilar algo espiritualmente, compreendê-lo e avaliá-lo. Em palavras diferentes, o que significa avaliar algo espiritualmente? O que tem valores e princípios para mim? Como que eu discerno o que tem valores e princípios para mim? Pensando, utilizando a minha capacidade intelectual, cognitiva, de parar, pensar a respeito. E aí eu defino o que é algo espiritualmente valoroso para mim. É o intelectual, né? É o mental, a inteligência, a capacidade de construção de ideias. Naipe de ouros, elemento terra, tá falando da materialidade. Símbolos e interpretações importantes. E aqui vem, né, o que é muito profundamente difundido, né, como a essência-chave desse livro. Porque o autor, ou os autores, né, eles desmembram 10 simbologias de cada carta, de cada arcano. Então, aqui, por exemplo, ele explica o que significa a Lemniscarpa, o que significa esses dois bastões, esse bastão aqui com duas polaridades, o elemento taça, a serpente aqui no cinturão, e ele vai dando uma explicação sucinta a respeito de cada elemento. Então, vou dar um exemplo aqui. Túnica branca. Como uma luz branca na qual todas as cores do arco-íris se juntam, significa um recomeço e uma conclusão. Aspectos positivos: ausência de intenção, inocência, abertura. Aspectos negativos: falta de noção, eterno recomeço. Bom, isso aqui não está definindo a carta inteira, está definindo o que significa a túnica branca. Aqui, gente, eu vou falar para vocês exatamente a mesma coisa que eu falei para os meus alunos. Nós temos um grupo de estudos, né, no WhatsApp. Então, todas as pessoas que fazem curso comigo vão para este curso, para esse grupo no WhatsApp e ali ficam enquanto quiserem, tá? Tem pessoas que saem porque não gostam de grupo, ou porque já terminou o curso, já tirou todas as suas dúvidas, então sai do grupo. Mas muitos, a grande maioria, permanece ali. Eu acho que 90% continua lá no grupo. E a gente interage ali bastante, né? Conversa, bate-papo, troca, às vezes, situações pessoais, enfim. E há dias atrás, me perguntaram, né, a respeito de simbologia. Como que eu, Juliana, estudo a simbologia do tarô? E citaram esse livro aqui de exemplo, né? De esse livro Ser Bom, Não Ser, para entender o que significa os bastões, as flores, a serpente, né, na cintura, os dedos apontados, enfim. Eu, Juliana, acho que esse livro aqui vai dar uma pincelada superficial nessa simbologia aqui. Se você quiser entender melhor de simbologia, na minha visão, você tem que entender de história. Porque o símbolo, por exemplo, da Lemniscarpa, esse símbolo ele aconteceu numa parte da história, e para que você entenda de fato a totalidade desse símbolo, você também precisa entender o que estava acontecendo naquela cultura, naquela região, naquele momento histórico, para que a definição da Lemniscarpa se fizesse. Caso contrário, você só vai decorar que a Lemniscarpa é o símbolo do infinito. E ponto. Você pode ter essa definição, é o símbolo do infinito. E ok, é o 8 deitado.
né? O vai e vem constante, o ritmo constante da vida, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e o ideal é o caminho do meio, por isso que tem a junção aqui no meio. Você pode ficar só nessa definição? Pode, mas é uma pena, porque tem toda uma história por trás disso. Então, se você quiser entender profundamente simbologia, eu não conheço um livro em português que consiga trazer essa simbologia toda, né, com essa riqueza histórica toda, até porque ia ser uma enciclopédia. Eu recomendo o que eu faço, né? Eu vou recomendar aqui para vocês o que eu faço. Eu vou estudar a história. Aonde esse símbolo nasceu, em que tempo que foi, como que era aquele tempo, quais eram os pensamentos, os conceitos, como que era a forma de vida daquelas pessoas. E aí sim, a partir daí, eu consigo dar profundidade ao símbolo da lemniscarpa. Entende? É assim que eu, Juliana, estudo simbologia. E aí eu não vou estudar simbologia me limitando só ao tarô, porque a simbologia não está limitada só ao tarô, né? Está a tudo que nos permeia. São partes de uma história que perduraram através dos tempos e que, inclusive, denota que a nossa geração atual é uma geração pobre no sentido de simbologia porque não desenvolvemos os nossos próprios símbolos. Né? Nós não temos esse desejo de construir a nossa própria simbologia, deixando a nossa marca na história, para que daqui 500 anos a nossa geração seja vista a partir de um símbolo. Nós, infelizmente, e isso não é uma coisa que parte só da minha cabeça, né? Lucilena Galvão também fala disso com muito pesar, né? Que nós não temos mais esse desejo de deixar a nossa marca transpassando gerações, né? Pelo contrário, nos falta criatividade. Então, a gente vai na história, pega uma simbologia para retratar algo que desejamos colocar agora. Muitas pessoas utilizam a serpente da cabala, da árvore da vida, né, das esferas, né, são duas serpentes crescendo, sem entender o significado daquilo. Né? Então, a gente vai ver essa simbologia, por exemplo, na medicina, na contabilidade. Agora está sendo utilizado para terapeutas holísticos. E as pessoas utilizam essa simbologia sem entender o que ela representa, apenas está replicando. Isso mostra a nossa pobreza intelectual do momento. E que é triste, porque essa pobreza intelectual está acontecendo exatamente no momento em que temos uma facilidade de acesso de informações. Olha que coisa. Quando os símbolos foram construídos, não tinha internet. E as coisas aconteciam, né? Então fica aí a reflexão para vocês. Acho que eu fui meio filosófica, né, nesse vídeo, mas eu acho que esse livro pede isso, né? Que a gente pegue esses conceitos colocados aqui, né, já estamos nos arcanos menores, que a gente pegue esses conceitos aqui e que seja um estímulo, né? Que esse conceito aqui seja apenas uma chave para nos estimularmos a buscar algo mais. E que, mas eu vou usar isso no que na minha vida? Meu Deus do céu, você está crescendo quanto espírito. O seu cérebro é um músculo. Quanto mais você exercita, mais capacidade de discernimento ele desenvolve. Entendeu? Isso é um bem que é teu, ninguém tira. E não tem dinheiro no mundo que pague. Ó, para isso. Tem coisa melhor que isso? Você ter uma capacidade intelectual aguçada, esmiuçada, praticada, exercitada? Tem não, gente. Se você tem uma capacidade intelectual, você tem mais resiliência emocional, mais equilíbrio mental, mais foco, mais diretriz. É algo que você aplica em todo e qualquer lugar. Então, que este livro aqui seja um estímulo para isso. Não somente esse livro, mas esse vídeo. Em nome de Gaia. E aqui no final... uma coisa interessante, né? Ele coloca aqui... como carta do dia, como propósito e tendência, como o amor e o relacionamento, para o sucesso, a felicidade de vida. Ele dá algumas pequenas frases para que você pare, pense a respeito e se aprofunde. Então, aqui vai ter essa questão, né, em todos os arcanos, maiores e menores, vai ter uma
uma exemplificação, uma pequena ilustração, uma pequena dissertação a respeito de 10 itens da carta, né? 10 símbolos, 10 desenhos na carta. E aqui algumas pequenas formas de aguçar a sua interpretação, tá? Aqui vai falar também de postura, enfim. E aqui no final, deixa eu ver. Aqui no final, ele coloca, né, que assim que se faz, a cada signo do zodíaco e a cada palavra são associadas determinadas cartas do tarô. Assim, a carta da sacerdotisa representa, por exemplo, a lua astrológica, bem como o reino individual das almas e do inconsciente. E assim vai. Ele dá uma pequena explicação da forma dele de ver o tarô vinculado à astrologia e aqui uma tabela. Essa tabela vai ter uma correspondência da data, o signo do zodíaco, o planeta, arcano maior coligado ao símbolo do zodíaco, né, ao signo, cartas da corte correspondentes, cartas numéricas correspondentes, arcanos maiores dos planetas, né, vinculados aos planetas. Só que é interessante, ele coloca aqui uma correspondência numérica, porém lá no começo do livro, ele fala que não necessariamente os números estão ligados, mas aqui ele coloca uma correspondência. Vocês percebam que tem pequenas coisas contraditórias que é para te obrigar a pensar. Não é que ele foi contraditório porque ele não parou para pensar a respeito. Eu duvido que duas pessoas que estudaram tanto, e aqui a gente percebe livros que eles indicaram, que eles recomendaram, né, no decorrer aqui da dissertação deles. A gente percebe que as literaturas mencionadas aqui são literaturas bem profundas. Então, eu acredito que nesse livro não tem acaso, mas tem uma cutucada para que você vá atrás de construir a sua própria ideia. Por isso que, para mim, o nome desse livro foi sensacional. A Chave Mestra. É a chave para que você vá atrás de mais conhecimentos. É isso, gente. Eu espero não ter sido tão complexa, tão filosófica. Quando eu começo a falar, eu me empolgo. Eu recomendo muito esse livro, eu gostei muito desse livro, mas com o intuito do próprio texto, do próprio título, como uma chave. Tá certo? É isso. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo onde eu adquiri o meu pela Amazon, tá? Vou reiterar que não sou vendedora da Amazon, eu apenas falo para vocês aonde que eu comprei e deu certo para mim, tá bom? Gostaram deste livro? Gostaram da minha dissertação a respeito? Deixe aí nos comentários. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!